Pedir que Ele venha ao encontro de cada um de nós esta noite, manifestando o seu poder, a sua graça sobre a vida de cada um de nós. Que essa graça que está no controle de tudo esteja, meu Pai, sobre nós. Pedimos que Deus, com o poder que tem, comece abrindo a janela do céu e derramando sobre cada um as bênçãos que precisamos. Porque, meu Deus, o que podemos fazer sem o Senhor? Nada podemos fazer. O que temos que fazer é de acordo com o Senhor quer. E assim pedimos ao Senhor uma bênção nesta noite. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos capacite, nos dê sabedoria e faça com que nós possamos, Pai, conhecer o melhor da Tua parte. Porque, meu Pai amado, cada oração que fazemos, inclusive quando vamos dar início a uma palavra, é necessário que nós tenhamos esse privilégio de receber do Senhor essa autoridade. E assim, Pai, muito obrigado por ter confiança no Senhor, acreditar que o Senhor pode fazer o melhor para cada um de nós. E nessa noite nós vamos dar início a um trabalho que, na verdade, é necessário esta oração, porque sem oração é difícil a gente ter essa unção que precisamos para pregar a palavra de Deus. Então, Pai, muito obrigado e derrame sobre nós a Tua bênção, o Teu poder, e nos dê a cada um de nós o dom espiritual para sermos seguidos e abençoados pelo Senhor. Então, Pai, muito obrigado e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Boa noite. Todo cristão verdadeiro nascido no reino de Deus, ele tem um ministério, ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso de desejar salvar alguém. Na verdade, Deus nos chamou também para a tarefa e trabalho com Ele, lado a lado. E esse trabalho é necessário que seja aprovado por Deus para que nós receba os dons espirituais, porque nós vamos falar nesta noite sobre um tema: todo crente, ele tem um ministério. E esse ministério não é somente para pastor, mas sim, através do dom do Espírito Santo, todo crente pode receber esse ministério. E assim como o Pai Todo-Poderoso quer que nós seja abençoados por Ele para ministrar a sua palavra, Ele quer que nós seja aprovado de acordo com como é necessário para sermos guiados por Ele. E nessa noite eu queria colocar 8 pontos essenciais, ou seja, outro ponto que é necessário nós ser aprovado por Deus para receber esse ministério. O primeiro ponto que Deus quer que nós seja está registrado em Mateus no capítulo 5, no verso 13 e 14. Nós temos que ser o sal, todo obreiro. Para que receba este ministério dado por Deus, é necessário que ele seja temperado, ele seja o sal da terra. Só que esse sal não pode ser um sal destemperado, tem que ser um sal bem temperado. Por quê? Se na verdade este que recebeu esse ministério, ele tiver um tempero gostoso, todo o povo que vai assistir esta mensagem, ele vai receber e vai sentir isso gostoso, porque ele está comendo uma palavra bem temperada, não é salgada e nem insossa demais. Por isso que é necessário que todo crente seja o sal da terra. O segundo, o que o crente se torna luz. Quando é que o crente se torna luz? O crente ele só se torna luz quando ele vai lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia explica bem direitinho. Atos capítulo 1, no verso 8, ele recebe o poder. E através do momento que ele recebe o poder de Deus, ele pode, além de ele ser iluminado através
poder que ele recebe, ele pode iluminar alguém que está nas trevas, que está nos caminhos da perdição. Por quê? Porque ele aqui ele já é o sal, ele já está bem liberado. E ele precisa ser a luz. Então nós temos que ir lá em Atos capítulo 1, no verso 8. Receber o poder de Deus. E recebendo esse poder não tem como não ser um verdadeiro missionário através do ministério que recebeu de Deus. Qual é a dádiva do Espírito Santo? Aquele que aceita. 1 aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 7 a 11, você examinando as Escrituras, você vai perceber o que na verdade é uma dádiva tão maravilhosa. E em Gálatas 5, 22 e 23, também repete essa dádiva. E de acordo com nós estamos examinando as Escrituras, e encontramos essas maravilhas que Deus escolhe para cada um, através do ministério que recebemos, então temos a certeza de uma coisa, que já somos temperados, já somos a luz dada por Deus. E agora tem mais essa chave maravilhosa, essa dádiva que o Espírito Santo nos tem. No número 4, quais são os dons de capacitação na igreja? E qual o seu objetivo? Nós temos que olhar e observar que cada um de nós tem um dom. Na igreja, no ministério, em qualquer lugar. Todos esses dons que nós temos não é um homem que dá. Sempre é Deus. Em Efésios capítulo 4, no verso 11 a 15, explica as maravilhas e os dons ao qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. É necessário que todos nós não fique somente esperando que nós seja um missionário, porque ele recebeu um dom de cura. Ou seja, eu recebi um dom de cura, o outro recebe um dom de libertação, o outro recebe um dom da palavra. O que importa é que esse versículo explica direitinho o que na verdade, quais são os dons da capacitação da igreja para nós receber esse ministério. Tem um quinto ponto. Esse quinto ponto é que é um quinto ponto muito difícil da gente fazer. E na verdade temos que fazer. Se a gente assinar, isso é uma palavra que Deus deixou escrito no seu ministério canal de nós. Se a gente assinar os dons que Deus escolheu, ou seja, que Deus considera o mais importante. Olha que a Bíblia nos fala de 9 dons. E esse dom, que nós estamos falando nesse ponto de número 5, é um dos dons que todo missionário tem que ter. Mesmo que nós tenhamos todo dom. Inclusive foi escolhido nesse ponto, nesse 8 ponto. Mas no final a gente vai falar um pouquinho, eu vou dar o significado desse quinto ponto, que está em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, verso 1. Esse é importante para cada um, todos é importante, mas esse é mais difícil. E se nós não praticar, ou seja, não ser o que está escrito nesse versículo, não tem nada certo no dom de cada um de nós. Por quê? Porque isso aqui vai falar do amor. E amor não é fácil nós ter. Porque, na verdade, quem amou direito? Quem foi o verdadeiro amor? Foi Deus. Que Ele deu o seu Filho para nos salvar. E nós temos que ter essa prática, porque, na verdade, se nós não formos pessoas amorosas, nós não conseguimos ministrar o dom ao qual Deus tem dado para nós. Claro. O sexto passo que temos que ser para receber esse ministério de Deus. E o que Deus espera de mim e de cada um daqueles que Deus escolheu depois que recebeu os dons. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 14, a gente tem que examinar direitinho as escrituras, para ver o que Deus acha de nós e espera de nós. Eu queria ler com os irmãos esse versículo tão importante, 1 Timóteo 4,14.
Os irmãos observem que quando a gente lê a Bíblia e encontra algo muito importante para ler, temos que discernir o que na verdade é feito para cada um de nós, esse é aquilo que Deus tem para cada um de nós. 1 Timóteo 4,14. Não desprezais o dom que há em ti, e aquele foi dado por profecia, com a imposição de mão do presbítero. Na verdade, todos nós da igreja recebemos esse dom, ou seja, esse ministério. A maioria das vezes nós oramos com posição de mão e Deus, Ele está observando se na verdade nós estamos em espírito com Ele, em verdade. Porque não é só as mãos que vai abençoar a pessoa, mas tem ocasião que as nossas mãos têm algo especial da parte de Deus. Luiz de Carvalho, ele tem um hino que ele canta: as mãos que Deus nos deu, nossas mãos que Deus nos deu, foram feitas para servir. E na verdade é mesmo. As mãos que Deus deu para nós foi feita para servir. Por isso que muitas vezes é necessário que a gente não menospreze esse dom. E quando for necessário orar com posição de mão, fazer. Sétimo ponto. O que a Bíblia diz que somos após o batismo. O que nós somos após o batismo, mano? Membro? Sim. Após o batismo nós somos pessoas escolhidas por Deus, sim. Porque não é nós que escolhemos a Deus, mas na verdade Deus que escolheu a nós. Então se a gente, antes do batismo, na verdade somos pecadores, não se conhecemos direito. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, dessas águas, aí a gente muda, não é mais uma pessoa qualquer. Aquele velho homem foi enterrado, foi sepultado, e nasceu uma nova criatura. Aí muitas e muitas vezes, a partir daquele momento, Deus pode entregar o dom para cada um de nós, ou seja, o ministério. Mas se Deus já tem o ministério para cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, com certeza, Ele já tem preparado esse ministério para nós. E aqui nós vemos o que está registrado na igreja, o que está registrado em 1 Pedro, no verso 2, no capítulo 2, no verso 9. Leiam com atenção, observem com atenção o que a Bíblia diz a partir do momento que fomos batizados. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Explica bem direitinho. Cabe a nós entender, praticar e observar que o nosso Deus não quer que nenhum de nós tenha esse ministério, que Ele não aprove. E nós vamos aqui falar no número 8. Eu separei esta mensagem em 8 pontos, para que nós possamos observar o que é que devemos ser para receber esse ministério. Qual é a missão que recebemos de Jesus? Hoje, nós sabemos a missão que recebemos de Jesus hoje. Em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, explica direitinho qual foi a missão que o nosso Deus escolheu para cada um de nós. Até mesmo nas eleições, quando o Senhor fez a eleição para dividir os discípulos, com certeza a gente sabe qual deles tiveram o seu dom reservado. Uns para cura, outros para falar línguas estranhas, outros para louvar seu levita, seu sacerdote. E o importante é que tenha o ministério e seja aprovado por Deus. Mas agora, mano, eu quero falar uma coisa para vocês. Depois que a gente já recebemos, ou seja, já somos o sal da terra, que é muito importante ser bem temperado. É isso que Deus espera de nós, que é o primeiro ponto desta mensagem. No segundo ponto, já somos aprovados por Deus. Olha que é importante. Deus observa, olha para cada um de nós e diz assim: Ele é um obreiro temperado. Ele é um obreiro que ele sabe discernir o que está falando.
porque o tempero está aprovado. No terceiro ponto, esperamos a escolha de Deus. Sempre nós temos que esperar algo da parte de Deus. Porque quando Deus falar vá, nós temos que ir. Quando Deus falar fica, nós temos que ficar. Isso está escrito na Bíblia. Então é o seguinte, nesses 3 pontos, recebemos salvo, já fomos aprovados e esperamos a escolha de Deus, temos que estar bem preparados para chegar ao número 5. Esse número 5 que acabamos de ler, temos que ser amoroso. É difícil? É. Mas para que ele seja amoroso, não é necessário que a gente fique abraçando qualquer, não. Porque não adianta eu falar para alguém que eu amo, mas amo da boca para fora. E o coração sempre está fechado. Quer dizer, é um tipo de amor que não vai se enquadrar no tempero ao qual o Senhor quer que nós seja. Se eu não tenho esse amor, se o amor é só da boca para fora, também não vai se enquadrar na aprovação que Deus quer para nós, como está o número 2. Se o tempero que está em mim, ou seja, se esse amor que está em mim não é um amor que nasceu do coração, na verdade também não temos essa escolha. Deus não vai escolher. Agora tem esse número 4, que é a obediência. Esse até que é mais fácil. E eu acredito que dos 8 pontos que foi escolhido para essa mensagem, o 5 é mais difícil. Até ser obediente, até ser, é mais fácil. Mas Deus só vai aprovar quando a gente fazer o que está escrito nesse número 5. Então, amado, o 6, já recebemos o dom. Aí, por quem é que Deus vai dar esse dom para cada um de nós? Porque Ele observa cada um de nós, por dentro e por fora, e em primeiro lugar chega até o coração. E Ele fala, olha, na verdade, ele já é o sal da terra. Ele já foi aprovado. Ele já esperou a escolha. Ele já foi obediente. Ele já foi amoroso. Então é o seguinte, agora ele receberá o dom. É importante que nós recebamos esse dom. Dê lugar a Deus, amém, para receber esse dom. E o 7, somos a raça eleita. Aí é quando a gente tem o prazer de dar glórias a Deus. Porque além de tudo isso, esse Deus maravilhoso, Ele olhou em nós, observou, entregou os dons para cada um de nós e disse, agora sim, Ele agora é raça eleita. Agora nesse ponto número 8, eu quero falar, amado, que é uma maravilha quando a gente tem um privilégio de fazer discípulo. Para que nós possamos fazer discípulo, na verdade, recebemos o dom. Para que nós possamos fazer discípulo, na verdade, somos uma raça eleita. Para que nós possamos fazer discípulo, temos que ser amorosos. Para que podemos fazer discípulo, temos que ter obediência. Para que podemos fazer discípulo, temos que esperar a escolha. Para que podemos fazer discípulo, temos que ser aprovado. Para que podemos fazer discípulo, temos que ser o sol da terra. Só que tem uma coisa, mano. Antes de terminar essa palavra, eu queria falar algo. O nosso Deus, Ele muitas e muitas das vezes, Ele dá um dom para as pessoas. Ele escolhe o ser humano, capacita, entrega o dom, inclusive de missão. Se a gente lê em Lucas capítulo 10, no verso 31 e 32, nós vamos encontrar um homem que foi negligente ao receber o dom de Deus, ou seja, receber o ministério. Não agradou a Deus. Por quê? Porque teve que descer um samaritano para fazer o trabalho dele. Ele como sacerdote, ele como levita, ele deixou que aquele moço fosse espancado, quase morto, e não socorreu. Quer dizer, muitas e muitas das vezes, a gente recebe de Deus o melhor, mas não valoriza. Aí é quando nós diz assim, mas Deus, o Senhor não está perto de mim, não está ouvindo minhas orações, minhas súplicas. Deus vira as costas. Porque Deus quer que vai falar para nós. Como negligente na palavra dele. Não encontramos a saída, ou seja, não temos lugar para Deus observar os sacos da ação. E quando a gente fizer alguma coisa que desagrade a Deus,
vamos lembrar de uma coisa, no número 5. O meu Deus me deu tantas maravilhas e eu não tive o amor que na verdade aquele precisou. Então, amado, essa mensagem que foi trazida nesta noite é algo tão importante, inclusive para missões, que todos nós podemos observar e fazer certinho o que está escrito na palavra de Deus. Seja salvo, seja aprovado, seja escolhido, seja obediente, seja amoroso, procure ter um dom especial, seja raça eleita e procure fazer discípulo, porque o nosso Deus está pronto para abençoar cada um de nós e entregar nas nossas mãos a chave do sucesso. Então, por isso eu quero, nessa noite, pedir que o nosso Pai querido abençoe a todos nós, que lemos essa palavra, que observemos essa palavra e que escutamos a sua voz e com certeza Ele ouviu e assim nós possamos entregar nas mãos desse Pai maravilhoso da nossa vida, o nosso seio, o nosso coração e pedir a Ele que Ele não retire de nós o seu Espírito, para que Ele valorize aquilo que Ele tem para cada um de nós. O nosso Deus tem tanto para dar para nós e nós talvez não valorizamos. Foi no caso do levita e do sacerdote, que precisou o bom samaritano fazer o trabalho. E eles foram muito negligentes na palavra de Deus e não honraram o ministério ao qual Deus deu para ele. Então, amado, aqui eu termino esta mensagem e peço que Deus abençoe todo o povo, todo aquele que tem o privilégio de receber a Deus através dessa mensagem. Ele preste atenção, observe e coloque em seu coração que o dom que Deus escolheu para cada um de nós é maravilhoso, nós temos que aproveitar ao máximo. Muito obrigado. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele continue manifestando o seu poder e fazendo com que nós entendamos que o dom dado por Deus é mais do que uma bênção e são mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor, através dos dons maravilhosos que Ele nos dá. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta mensagem e pedimos que o Senhor Deus Todo-Poderoso continue conosco, nos orientando, nos capacitando. E agradecemos porque o nosso Deus olhou em nós, não que nós somos bons, não que temos tanta honra, porque toda a honra é dada para o Senhor, mas temos, meu Pai querido, algo da Tua parte que o Senhor nos escolheu. Então nós agradecemos pelo Senhor ter feito em nós salvo. Agradecemos pelo Senhor ter, meu Deus querido, aprovado a cada um de nós e receber esses ministérios. E assim todo o povo, Pai, que estiver com um propósito, estiver com desejo de fazer alguma coisa através dessa palavra que ouviu, eu espero que o Senhor possa dar um instrumento na palma das Tuas mãos. E nós possamos agradecer por tudo que o Senhor nos tem feito. E esperar também, Pai querido, das bênçãos ao qual o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós, porque as esperanças que temos no Senhor, ela não vai acabar fácil. Na vida em que vivemos, no mundo em que vivemos, tantas coisas mal e ruins estão acontecendo. Mas tudo pode ser abençoado se caso demos lugar para o Senhor. E assim, meu Deus, muito obrigado por essa bênção que o Senhor nos deu, por essa palavra, por esse privilégio, meu Pai, que temos de receber do Senhor essa autoridade, essa autorização, e que Teu Espírito trabalhe nas nossas vidas e a Tua mão continue nos amparando. E como sempre, eu sempre peço que os Teus anjos continuem nos guarnecendo a cada um de nós e Teu Espírito ocupando o primeiro lugar na vida de cada um para que nós possamos conquistar o melhor da Tua parte. E assim, muito obrigado e Deus nos abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.